Olá, pessoal! Hoje eu resolvi fazer uma introdução diferente do vídeo da aula para vocês. Eu tô aqui no meu cantinho onde eu guardo materiais. Eu estou separando materiais do projeto para gravar a aula amanhã. E eu pensei, por que não aproveitar a oportunidade que surgiu e dar essa introdução diferenciada? Eu sou a Cleomagno, sou professora de patchwork e costura criativa. E quando eu criei o canal Vem Pro Ateliê, eu pensei em algumas vezes mostrar para vocês a realidade atrás dos bastidores. Aquele cantinho que a gente esconde quando vem a visita. Então, é bem isso aí. E eu tava aqui separando materiais e eu me deparei com um tecido muito alegre, muito vibrante. E eu lembrei da minha mãe. Esse é o primeiro ano que eu vou não estar com ela. Ela não está presente. Mas eu tenho boas recordações. Os melhores momentos está guardado comigo. Mas enfim, eu me deparei com esse tecido e eu pensei, nossa, seria perfeito para fazer uma lembrancinha para ela. E eu pensei, por que não? Vamos fazer uma embalagem para o presente da sua mãe. Em homenagem à mãe que não está mais comigo hoje, vamos fazer para as mães que estão aí com vocês. Aproveitem a presença delas, curtam bastante, façam presentes especialmente para elas. Então, vem pro ateliê, se inscreve no canal, coloca a foto do trabalho que você fez, o link do meu grupo está aqui embaixo, deixa seu joinha e não esquece de compartilhar com a sua amiga, porque ela também vai gostar de fazer um presente especial para a mãe dela. E eu garanto para você que vai ser uma peça que ela vai usar no dia a dia dentro da bolsa dela. Está curiosa? Não tenho a peça pronta, mas vem comigo que eu estou ansiosa para fazer isso agora. Eu refilei meu tecido, ele ficou com 45 por 66. Eu já deixei ele dobrado no meio. Esse zíper também é um pedaço, ele está com 39 centímetros, mas eu preciso de um zíper de 45. Então, eu vou ensinar vocês como alongar esse zíper, porque não vai interferir na minha peça. Para isso, eu peguei um recorte de tecido que eu tinha na minha caixa, de 10 por 10, e como eu já sei quanto eu vou precisar, eu só vou cortar esse tecido no meio, que depois eu vou refilar, depois eu vou cortar o excesso e vou cortar no meio também. Então, eu vou trabalhar com 4 quadradinhos de 5 por 5 para alongar o meu zíper e também acaba deixando a costura mais leve. E eu vou precisar de alças. Eu peguei essas duas tiras que eu tinha, ajustei a medida, elas estão com 22 centímetros, essas duas tiras de cadarço, e eu peguei o mesmo tecido e eu vou fazer uma alça que fique leve nas costuras, mas que tenha uma estrutura no centro. E vamos começar montando nossa alça. E eu separei também um elástico para prender a nossa embalagem. O marrom foi a cor, deu mais certo com a cor do tecido. Eu olho o material que eu tenho e vou fazendo todo esse aproveitamento. Ultimamente, eu só compro material quando é uma encomenda específica, quando é um projeto específico. Vamos começar com a nossa alça. Primeira coisa que eu vou fazer é marcar o centro do meu cadarço. Esse meu cadarço tem 2,5 centímetros. Para que eu faça a alça do jeito que eu imaginei, eu vou cortar 4 vezes a medida do cadarço.
Então, se ele tem 2,5, 4 vezes 2,5, a minha tira está com 10 centímetros por 45. Você pode usar só o cadarço de alça, aí você vai precisar de 45 centímetros. A medida da alça final é a mesma medida do corte do seu tecido. Eu vou marcar o meio da alça e vou marcar o meio da minha tira de tecido. Eu vou posicionar o meio do cadarço no meio da tira. E vou fazer dobra. Então, você vai ter uma tira dobrada como viés industrial, só que com um cadarço aqui no centro para dar sustentação e a alça não ficar enrolando. Então, nós vamos fazer isso. Se você não quiser colocar o cadarço, pode fazer só assim que também vai dar certo. Eu vou vincar minhas 2 alças no ferro. Vou fazer a marcação da ponta para o centro de 12 centímetros. Então, eu vou pespontar somente as 2 laterais. Começa com retrocesso e finaliza com retrocesso. Tem uma dica muito importante para vocês, sempre quando forem fazer pesponto numa peça que um lado tem estruturação e o outro lado não, façam pesponto pelo lado que está com a estruturação. Esse lado que tá mais molinho, ele tem a tendência do calcador empurrar o tecido. Então, tudo que vocês forem fazer pesponto, procura sempre a parte que está mais estruturada para deixar em cima. Costurei o centro, já fiz uma marcação de 1 centímetro, seria da borda para o centro, uma marcação de 11 nas 4 pontas. Vamos reservar a alça. Observem que aqui ainda está aberto, que vamos finalizar depois. Agora é hora de preparar o zíper. Eu já passei o meu cursor, como eu vou colocar finalizadores, eu já tenho que ter o cursor na posição. Vou cortar esse excesso e vou selar a pontinha, porque esse tecido que tem no zíper, ele desfia. Eu sempre selo a pontinha. Agora, nós vamos posicionar esses quadradinhos que fizemos direito do tecido no avesso do zíper, e o segundo quadradinho vai fazer um sanduíche direito do tecido sobre o zíper e fazer uma costura de pé de máquina. Vamos fazer isso nas 2 pontas e depois cortamos o excesso. Costura nas 2 pontas prontas. Agora é só jogar o tecidinho para cima. Vai ficar assim, tanto o direito como o avesso. Agora, eu vou fazer um pesponto na beiradinha dos 2 lados. Isso ajuda a reforçar a costura do zíper. E já vou refilar na mesma linha da largura do zíper, as 2 pontas. Pespontado. Refilei na mesma largura do zíper. Então, aqui eu estou fazendo uma forma de deixar uma costura leve nos fechamentos e também é uma forma de alongar o seu zíper. Próximo passo, vamos marcar a centralização do zíper. Marquei o meio do zíper, agora vamos trabalhar com o tecido. Vou abrir o tecido, vou trabalhar uma borda de cada vez. Aqui é onde eu tenho 45 centímetros. Vou marcar o meio. Estamos com o nosso tecido com marcação nas 2 pontas no meio. Marca de centro do zíper, encontrando com a marca de centro do tecido. Eu gosto de passar uma costura de segurança antes de fazer esse acabamento. Agora, eu preciso pensar
em como fazer o acabamento. Eu posso fazer o acabamento com o mesmo tecido, mas no caso, como eu não tenho tanto comprimento, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou fazer o acabamento com uma tira desse mesmo tecido. Vou cortar uma tira de 2,5 centímetros, é suficiente aqui. Ou você pode usar o viés comprado, o industrial. Eu não tenho viés dessa cor, então eu vou providenciar uma tira de 2,5 centímetros com esse mesmo tecido por 45. Então, eu vou levar para a máquina, passar uma costurinha de segurança, que é uma costura bem na beiradinha, e antes de pregar esse acabamento, eu vou voltar e mostrar para vocês. Fiz a minha costura de segurança e já aproveitei e já cortei a minha tira. Se você estiver costurando na sua máquina com margem de 0,75, você pode cortar essa tira até com 3 centímetros. Eu estou costurando com margem de meio, então, para o meu acabamento, 2,5 é suficiente e eu tinha apenas uma tira de 5 centímetros. Então, eu vou usar a que já está cortada, não vou cortar outro pedaço de tecido. Agora, eu vou pegar essa tira, vou posicionar direito da minha tira sobre o zíper. Você pode costurar com o calcador de zíper ou com se você tem mudança de posição de agulha, costura um pouco mais próximo do zíper. Vamos fazer essa costura, vou lá para a máquina e volto com vocês. Costuras feitas. Agora é hora de jogar isso para trás, vincar, jogar o zíper para trás, vincar essa frente. Eu gosto de fazer esses vincos todos no ferro, porque ele fica muito mais assentado. E depois que você vincar tudo, você vai vir aqui, ó. Vamos dobrar esta outra ponta até na altura da sua linha de costura, descer essa tira e vamos fazer um pesponto aqui na beiradinha. Pesponto feito. Não importa a simplicidade do trabalho que você esteja fazendo. Sempre zele pelo capricho na hora dos acabamentos. Nada de fio aparecendo, fio soltando, costuras aparecendo. Sempre tem um caminho para a gente ter um acabamento bem caprichado. Você não precisa fazer uma peça perfeita, você precisa ter capricho. A partir desta dobra para baixo, nós vamos descer 2,5 centímetros. Vou aproveitar, já estou com a régua na mão, já vou refilar o excesso dos dois lados da ponta do acabamento do zíper. E agora, eu vou observar onde está a minha estrutura. Está desse lado. Esse lado tá mais molinho. Então, esse será o meu direito e esse aqui é meu avesso. Então, meu ponto de centralização está aqui. E o meu ponto de centralização da alça está aqui. Nós vamos posicionar o avesso sobre o direito do tecido, juntinho com essa marcação. E vamos por alfinetes. Então, nós temos nossa marcação e a nossa alça posicionada sobre a marcação. Agora, é hora de vir fazer uma costura. Vou começar aqui, vou fazer pesponto na beiradinha. Vou descer onde eu fiz a minha marcação daqui pra cá de 11. Vou no sentido da marcação de 12. Desço novamente, isso deu um reforço, e finalizo aqui. E já passo uma costura de segurança na beiradinha. Vou fazer isso
nas duas pontas. Costuras prontas. Fiz um retângulo, fiz o reforço da costura e já fiz a costura de segurança aqui nas bordas, dos dois lados. E nós já temos a alça presa deste lado e livre no centro com uma estrutura para que não fique enrolando. Primeiro lado pronto, agora é hora de repetir tudo de novo na outra ponta. Então, você vai prestar atenção no meio, no centro do seu recorte, no centro do seu zíper, já está refilado a borda, então, eu tenho que prestar atenção em todos esses pontos. Direito com direito. E repetir todo o processo novamente, que eu vou fazer isso e volto com vocês quando eu já tiver finalizado essa parte que é uma repetição. Eu trouxe vocês aqui para a máquina comigo, porque eu achei importante mostrar para vocês como que eu vou montar esta alça, já que o meu tecido está dobrado. Se você tem um tecido com o corte no fundo, é a mesma coisa, você vai abrir o tecido e trabalhar. Como o meu tecido estava curto, então eu fiz um tecido único. Mas agora, preciso pregar essa alça da maneira que eu preguei essa, só que tomando cuidado para não prender os tecidos de baixo. Então, eu trouxe vocês para a máquina para mostrar como que eu vou pregar a alça e a mesma maneira que eu fiz para pregar o acabamento. Primeira coisa que eu vou fazer é virar a peça no avesso. Eu já prendi minha alça com um alfinete, eu vou passar todo esse meu tecido por baixo do calcador, jogar esta ponta para fora e toda a minha peça está desse lado aqui embaixo. Agora, eu vou virando. Agora, sim, eu vou tomando cuidado para não formar prega no tecido e vou fazer minha costura. Não precisa ter pressa, tá, gente? O pessoal tem mania de correr tanto. Toma cuidado com a marcação, se tá certinha. Cheguei aqui na minha marcação, onde eu já tenho a costura da alça. Vou virar. Fiz um lado, ajusto a máquina para bater sempre nos mesmos pontinhos. Rodo novamente. Ajusto o ponto para que ela pegue sobre o meu pontinho. E vou reforçar esta costura, procurando passar por cima do pontinho do anterior. Agora sim, eu vou finalizar esse outro lado aqui. Sempre tomando cuidado para não formar prega no tecido que está embaixo. E vou rodar para fazer a mesma coisa na outra ponta da alça. Agora, eu vou repetir o mesmo processo. Vamos voltar lá para a mesa. Agora, nós vamos marcar o centro no zíper, no fundo e na lateral.
Pode marcar com giz ou pode colocar um alfinetinho para fazer marcação. Meio do zíper. Meio no fundo. Então, eu tenho 4 pontos para marcação: laterais, fundo e zíper. Mesma coisa do outro lado. Agora, eu vou unir as 2 laterais e vou facilitar a vida de vocês. Nessa marcação de lateral, eu vou traçar uma linha reta de 4 centímetros. Vou levar para a máquina e vou fazer uma costura só nesse espaço de 4 centímetros. Dos 2 lados. Isso é uma forma das iniciantes conseguirem fazer essa dobra sem dificuldade. Costura pronta. Agora, simplesmente, eu vou juntar. Aqui é a dobra do fundo. Abrir bem. Então, eu trouxe o fundo para em cima dessa linha da costura. Vou alfinetar um lado. Puxo bem. E alfineto o outro também. O fundo pro centro do zíper. Quando você junta o centro direitinho, tudo se encaixa. Abre bem o tecidinho das laterais. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Nós temos isso aqui, ó. Eu puxo as laterais, vou unir o meio do zíper em cima da costura, mudo o alfinete de lugar para facilitar. Também eu vou unir o meio do fundo sobre a linha da costura. Então, nós temos uma dobradura. Quando eu falei para vocês que não precisa dessa costura, é porque depois, com o tempo, vocês só vão fazer a dobra. Não há necessidade de fazer a costura daqui do centro da lateral. E agora, nós temos algumas maneiras diferentes de fazer esse acabamento. Podemos vir aqui passar uma costura com meio centímetro. Ou podemos vir fazer um acabamento com viés aqui na borda. Eu não tenho viés dessa cor, eu comentei anteriormente, então, eu vou fazer acabamento de costura embutida. Eu vou passar uma costura de meio centímetro nas 2 bordas e volto com vocês para a gente fazer o próximo acabamento. Fiz minha costura com meio centímetro, agora nós vamos virar no avesso. Empurra bem os cantinhos. Aquela costura facilita bastante, porque não tem risco dessa dobra ficar errada ou ficar uma maior que a outra. Vou assentar no ferro e vou passar uma costura de 1 centímetro aqui para rebater essa costura e esconder esse acabamento. Costuras prontas. O nosso projeto está quase no fim. Vamos virar para o direito de novo, lembrando de empurrar bem os cantinhos. Vinquei bem minha peça. Temos esse visual do seu trabalho. Agora, eu vou fazer a dobra, você vai dobrar do jeito que você quiser. A forma que você dobrar é o que vai definir o tamanho do seu elástico. Eu vou prender meu elástico na mão por conta da diferença entre durabilidade de tecido e de elástico. Vou prender aqui no meio, no tecidinho que eu fiz o acabamento do zíper.
Fazer a nossa dobra. Dobrei novamente, agora é só passar o elástico por cima do zíper e você tem uma eco bag que a sua mãe vai carregar todos os dias dentro da bolsa. Aí você está me perguntando, cadê a embalagem? Vamos lá? Aqui no acabamento do zíper, você pode pôr um botãozinho, uma florzinha, para que ele fique bem discreto, porque ele pode ficar mais bonitinho. Quando você está desenvolvendo uma peça, criando uma peça, essas coisas acontecem. No meio do caminho, você vai encontrando mudanças para fazer no seu projetinho. E meu elástico acabou de ganhar um acabamento na emenda. Pronto, meninas. Nosso projeto está pronto. Vamos ver o que eu colocaria aqui. Calma aí, pessoal, que eu tô no ateliê, eu preciso olhar. Já sei, espera aí. O que sua mãe gostaria de ganhar é o que você vai colocar aqui dentro. Você pode pôr uma caixa de chocolate. Você pode pôr o que você acha que você pode colocar aqui para dar de presente para sua mãe. E aqui está a nossa embalagem para o presente da sua mãe. Um presente 2 em 1, que você fala, mãe, fui eu que fiz. Especialmente para você. E depois ela vai usar uma sacola dentro da bolsa no dia a dia. Não precisa se preocupar com dobras, que quando ela tirar, ela só vai fazer isso. E dobrar novamente. Como eu prometi para vocês, está aqui a embalagem do presente da mãe de vocês, e que ela vai usar o dia a dia na bolsa dela, porque é uma eco bag. Uma eco bag que você vai colocar o presentinho dentro, não importa o tamanho. Pode ser um bombonzinho, coloca dentro e ela vai ganhar 2 presentes em 1 e uma embalagem extremamente útil para o dia a dia. Então, nessa aula de hoje, vocês aprenderam que não é difícil colocar zíper, que nós improvisamos materiais, por exemplo, não tinha pensado no botão do acabamento. E vocês podem perceber também que eu procuro dar bastante dicas para vocês no decorrer da aula. Essa peça de hoje foi pensada não só na praticidade, mas numa forma simples de se executar um projeto. Então, nós temos uma peça fácil para fazer, não tem acabamentos difíceis como acabamento de viés, que é um pouquinho mais complicado para quem está iniciando. Alguns truques de montagem, eu sempre procuro deixar truques de montagem, porque algumas coisas a gente na hora de montar pensa em algo que facilite. Por exemplo, a hora de colocar aquela costura na lateral para fechar a preguinha. Eu nunca tinha pensado nisso e eu pensei nisso agora. Esse tipo de bolsa com dobradura, ela é feita muito pelos orientais, porque eles usam muito as sacolinhas ecológicas. Então, isso é muito útil. E eu espero que você tenha gostado da nossa aula, gostado das dicas. Deixa seu joinha, se inscreve no canal. Ou você não sabe pôr o zíper? Deixa aqui no comentário que eu desenvolvo uma outra peça sem zíper para que você consiga fazer uma eco bag para sua mãe. Mas deixa no comentário, não demore que temos pouco tempo.